Na área comercial da cidade de Linium, avistamos o protagonista juntamente com as pessoas que ele tinha acabado de salvar, e eles eram gratos pela ajuda que ele tinha dado. Huoru aproveitou que todas as peles já foram vendidas para poder chamar o jovem protagonista para outro lugar, pois queria comprar algumas abóboras cristalizadas, e apesar do jovem Ifan querer esperar os outros, eles deixaram o garoto ir com Huoru na frente. Nem mesmo ele estava acreditando que o pai da garotinha era tão relaxado sobre deixar sua filha nas mãos de um cara que ele tinha conhecido somente há alguns dias. Apesar de eles estarem aproveitando para conhecer um pouco mais da área comercial, ele pediu para eles voltarem logo. Do contrário, o pai da garota poderia acabar ficando preocupado. Repentinamente, eles acabaram encontrando uma multidão por ali, e Huoru percebeu que aquela era justamente a direção em que o pai dela estava indo, até que eles chegaram para verificar mais de perto o que estava acontecendo. Assim que a garota viu aquela cena, seus olhos encheram de lágrimas rapidamente, isso porque tinha algumas pessoas sendo completamente espancadas, pessoas essas que era justamente o pai e o tio de Huoru. Claramente a jovem foi para poder defender seu pai, mesmo que o mesmo pedia para que ela não se aproximasse. E quando o pior estava para acontecer justamente com Huoru também, o protagonista segurou o pé do inseto bem a tempo. Pelo visto ele segurou com tanta força que acabou quebrando a perna da escória da sociedade. E Ifan disse que um homem que estava no nível de cultivo como o dele, atacando uma garotinha de 13 anos apenas que não tinha força nenhuma, fazia dele pior que um animal. Revoltado pelo que o protagonista acabou fazendo, ele ordenou a todos os outros que dessem uma surra no jovem Ifan por ele, mas assim que cada um deles se aproximava, um por um eles iam recebendo o que merecia. Até que após pouco tempo, ele tinha conseguido finalizar todas as escórias que estavam ali batendo no pai da garota, e inclusive o inseto implorava por sua vida agora. Enquanto isso, avistamos esse brutamontes observando o protagonista, e ele se perguntava como que uma pessoa tão nova tinha conseguido chegar no reino da fortificação óssea em uma idade tão jovem. Depois disso, Ifan queria saber por que ele estava batendo naquelas pessoas na rua, e era para que ele respondesse adequadamente. Do contrário, o próximo soco iria definitivamente ceifar a vida do inseto. Um dos parentes de Huoru tentou impedir o garoto antes que o pior acontecesse, isso porque eles eram da mansão do senhor da cidade, e eles não poderiam se dar o luxo de mexer justamente com eles. Curioso, ele perguntou o que foi que tinha acontecido ali exatamente. Enquanto isso, o tio dela estava com a perna machucada, e o brutamontes apareceu repentinamente dizendo que ele iria responder às dúvidas do protagonista. Claramente, esse resto de lavagem, que também não vale nada, disse as seguintes palavras: esse cachorro cego, que esbarrou na carruagem da jovem senhorita, merece ter suas pernas pisoteadas por cavalos, e ainda assim, teve a ousadia de discutir com a jovem senhorita. Quantas vidas ele acha que tem? Segundo esse jovem, as coisas foram completamente diferentes do que o Strume tinha acabado de dizer. Isso porque foi justamente a carruagem deles que bateu neles, e eles apenas foram perguntar o que tinha acontecido, e do nada eles começaram a agredi-los. Pelo visto, justamente o pai de Huoru pediu para que seu sobrinho parasse com isso, assumindo que a culpa foi somente deles, já que queria evitar problemas maiores. De joelhos dessa vez, ele dizia para a jovem senhorita da carruagem que esse incidente aconteceu por causa deles, e era por favor para que ela os perdoasse, pois o irmão dele já estava com a perna quebrada. E Ifan se perguntava se ela era a filha mais velha do Lorde da cidade, e desde tempos antigos, as pessoas não ousavam brigar com a nobreza, e ele não tinha dúvidas do porquê o tio Tai não queria mexer com eles. Essa garota é o pior tipo de pessoa que existia na face da terra, e ela disse que já que todos eles estavam errados, eles deveriam pagar pelos seus erros, ordenando em seguida para o brutamontes, comedor de insetos, ir em frente e cortar a perna de todos eles como um aviso para os outros. E nem tem o porquê de nós nos darmos o trabalho de memorizar o nome dessa cascavel tóxica. Até mesmo os outros parentes de Huoru se perguntavam como que a filha mais velha do Lorde da cidade poderia ser tão ruim assim, mas ela era muito pior do que eles pensavam. Depois de tudo, todos vocês só estão perdendo suas pernas, enquanto esta jovem senhorita perdeu seu precioso bom humor em andar pelas ruas da cidade, disse o resto de múmia descartável. O brutamontes em si seguiu as ordens de sua senhorita, e atacou diretamente um deles com sua espada, mas quem apareceu para poder salvá-los foi justamente o jovem protagonista. Agora que o grandão tinha encontrado alguém com a mesma capacidade para poder bater de frente com ele, ele fez essa cara de quem estava surpreso com o que tinha encontrado. Dessa vez foi a vez do protagonista revidar o ataque, mas o grandão acabou se esquivando ao sentir o perigo se aproximando, e até mesmo de um belo passo para trás para evitar o ataque. Após verificar como o cara que quase teve suas pernas cortadas estava, a jovem Huoru estava preocupada com Ifan,
e até mesmo a víbora envenenada se perguntava de onde foi que ele saiu, justamente para ir contra ela. Mais uma vez, ele avançou na direção do Brutamontes, que logo armou sua guarda com sua espada para poder se defender, porém, mal ele sabia que isso não adiantaria de nada, já que a espada dele foi partida em pedaços com apenas um golpe. Agora que ele percebeu que o protagonista era poderoso demais para ele, a única coisa que ele pôde fazer por enquanto era justamente tentar se defender, e pelo visto Ethan estava curioso com aquela armadura do Brutamontes. Seu caipira arrogante! Essa armadura foi dada a mim como recompensa pelo Lorde da cidade. Ela é invulnerável a lanças e espadas. Não importa o quão forte você seja, não irá conseguir quebrar, disse o inseto. Porém, Ethan estava pouco se importando com o que ele disse, e continuou batendo na escória, chegando até mesmo a arremessá-lo para longe. Os outros insetos não estavam acreditando no que estavam presenciando com seus próprios olhos, enquanto outros moradores estavam felizes por ver o comandante da mansão do Lorde da cidade ser derrotado. O pedaço de estrume ainda estava determinado a se levantar para poder tentar ir contra o protagonista, e ativou uma habilidade que liberava um tipo de ki sangrento. Assim que ele fez isso, Ethan percebeu que alguma coisa tinha mudado, e rapidamente a escória começou a lançar uma enorme sequência de golpes no jovem protagonista, que agora era quem estava na defensiva. Nem mesmo ele estava acreditando no que estava presenciando. Já do lado do grandão, ele dizia que o garoto era somente mais um ignorante do interior que não sabia nada sobre artes marciais. Ainda disse que aquele velho mestre estava no início do estágio do reino da transfusão sanguínea, perguntando se ele achava mesmo que ele seria incapaz de derrotar alguém que estava somente no reino da fortificação óssea. Você está 2 reinos acima de mim, e ainda assim você só alcançou esse nível, então você realmente é um fraco. E por fim, o jovem protagonista finalizou o estrume de porco de uma vez por todas, completamente no chão agora. Até mesmo Horu e seus parentes ficaram admirados com o que presenciaram. Enquanto isso, o grandão derrotado se perguntava como que um garoto que sequer sabia sobre artes marciais era tão forte assim. A pequenina rapidamente foi verificar como que seu irmãozão estava, e ele dizia consigo que, pelo visto, quando ele chegou ali, o corpo dele naturalmente se tornou um corpo divino, e a força dele já excedeu e muito a do reino que ele estava. A garota, que merecia receber o pior tipo de castigo nessa vida para poder pagar pelos seus pecados, ordenou aos guardas que mobilizassem os soldados da mansão do Lorde da cidade e detivessem todos que estavam naquela multidão, prendendo-os na masmorra. Eles imediatamente seguiram as ordens da jovem escória, e um dos parentes da Horu estava preocupado, pois se os soldados chegassem ali, todos eles da vila estariam em grandes problemas. Isso porque ele ouviu dizer que nem mesmo uma única pessoa, mandada para a masmorra do Lorde da cidade, saiu de lá inteiro, até que repentinamente alguém apareceu em outra carruagem, dizendo que a senhorita Cascavel tinha realmente muita autoridade. Todos ali ficaram surpresos por verem justamente a garota do leilão. E meus nobres consagrados, que mulher linda ela é! Confesso que desci manhua, essa é a garota mais bela para mim até agora. Atropelando civis na rua, matando pessoas, abusando da autoridade. Nossa dinastia Yan já mudou sua autoridade e se tornou da sua família Lan? Perguntou a jovem bela dama Nalan. Líder do pavilhão Nalan, o que você quer dizer com isso? Perguntou a garota descartável. Ela comentou que tinha visto justamente a senhorita víbora pisoteando civis nas ruas com seus próprios olhos, e perguntou se ela ainda queria negar isso também. Se referindo ao jovem mestre dessa vez, ela estava feliz em encontrá-lo novamente, mas ele pediu para que ela não fosse tão formal assim. E Horu perguntou se eles se conheciam. Em seus pensamentos, ela dizia que tinha acabado de ouvir alguém falar que aquela bela dama era dona do pavilhão dos 10.000 tesouros, e que eles são considerados a maior construção de mercadores na cidade Lilium. A víbora em seguida comentou que não esperava que a digníssima dona do pavilhão Nalan seria tão apegada a um bando de pessoas da ralé, e isso realmente abriu os olhos dela, mas eu não vejo a hora de ver os olhos dela serem fechados para sempre. A bela dama dizia que as pessoas comuns eram justamente a fundação daquele país, e se a escória, como a lady mais velha da cidade Lilium, menosprezava tanto as pessoas, ela se perguntava o que aconteceria se isso vazasse para a cidade real. A víbora ainda teve a audácia de falar até que rudemente com a bela dama, perguntando se ela estava ameaçando justamente ela, a escória. Como resposta, a princesa de nossas vidas disse que não ousaria fazer isso, mas se ela realmente quisesse levar aquelas pessoas, ela teria que passar por cima do pavilhão dos 10.000 tesouros antes. O pavilhão dos 10.000 tesouros é a maior associação mercante na província de Yan, com uma fundação forte e numerosos experts. Se eles se sentirem ofendidos, tenho certeza de que problemas infinitos viriam para cima de nós, disse a víbora consigo. Como foi justamente a líder do pavilhão que colocou dessa maneira e queria realmente defender aquelas pessoas, a víbora comentou que faria uma exceção e deixaria que eles fossem embora. Por fim, ela resolveu sair dali. Enquanto isso,
Os parentes de Ruoru estavam respirando aliviados por serem salvos no último segundo, e o protagonista agradeceu a ela por seus feitos, mas isso não era nada demais para ela. Ela pediu em seguida para que eles levassem os feridos para o quarto de hóspedes e checassem as feridas deles, e enquanto sua funcionária fazia isso, Ruoru perguntou por que aquela bela donzela e rica salvou eles, e que tipo de relacionamento que ele tinha com ela. Colocando de uma maneira que fosse fácil para a jovem entender, ele disse que ela devia algum dinheiro para ele, e pelo visto, nem mesmo a pequenina estava acreditando nisso. Em um local a sós com ele, Ero parabenizou por conseguir avançar para o reino do forjamento de ossos, e ela achava que na história da cidade de Liyue, nunca houve ninguém que avançou para esse reino tão jovem quanto ele. Ele apenas disse para ela deixar isso de lado, já que se não fosse pelo resgate dela naquele dia, ele temia que ele não poderia ter levado tantas pessoas com ele de forma fácil e com segurança ainda por cima. No entanto, a jovem dama ainda estava curiosa, e disse que já que ele era capaz de casualmente pegar tantas ervas cauda de dragão, ela perguntou como foi que ele foi parar ali se escondendo na cidade com um grupo de aldeões. Senhorita Nala, eu devo te alertar. O que você deve saber, naturalmente irá descobrir, e o que você não deve saber, nem se preocupe em perguntar sobre, disse o protagonista. Ao ver a face que o protagonista fez, rapidamente ela percebeu que passou dos limites permitidos, e ele disse que se lembrou de que a líder do pavilhão Nalan, da última vez, parece que ainda devia ela 3,1 milhões de ouros. Ou seja, ele queria saber se ela já tinha conseguido unir tudo, e pelo visto eles ainda não conseguiram, pois estavam com pouco orçamento disponível. No entanto, já que eles recentemente receberam uma boa quantidade de itens, ela perguntou se o jovem Bai desejava dar uma olhada, e se achar algo que ele gostasse, ele poderia pegar na hora. Com isso dito, ele se lembrou quando o chefe dos guardas da cidade da mansão do Lorde lutou, ele usou uma técnica marcial de punho, o que o deixou mais curioso sobre o assunto. Ele então perguntou para ela se ela tinha alguma técnica de artes marciais, e lá estavam eles, e nessa estante estava todas as técnicas de artes marciais disponíveis no pavilhão dos 10.000 tesouros, então ele poderia pegar quantas ele quisesse. Ele começou rapidamente a testar algumas técnicas e descartou as mesmas imediatamente, ele até mesmo encontrou uma arte marcial mais afeminada, e com certeza ele descartou também. Agora só tinha uma arte sobrando, e a bela dama pegou justamente ela, e esse era o Punho das Sombras, uma das artes marciais mais caras que eles tinham ali, e uma arte de pico do rank amarelo. O garoto acabou ficando interessado naquela arte que foi entregue em suas mãos, e no saguão do pavilhão dos 10.000 tesouros, eles acabaram aparecendo por lá. Ela dizia que se ele quisesse começar com aquela arte marcial top de linha, mesmo um gênio precisaria de 2 a 3 meses de trabalho duro para poder começar apenas. Assim que Ruoru viu Ifan, rapidamente ela foi cumprimentá-lo, e ele perguntou por que ela estava ali fora, pois ele tinha falado para que ela ficasse no quarto de convidados. A jovem apenas disse que estava preocupada com ele, então ela mesma tinha ido dar uma olhada, e a bela dama disse que Ruoru tinha uma boa relação, e as pessoas devem pensar que eles eram como irmão e irmã. Ele então respondeu dizendo que ela era quase como uma pequena seguidora dele, e tirando um presente para Ruoru, ele disse que aquilo era justamente para ela vestir. Feliz da vida, ela perguntou se isso era realmente para ela, e a bela donzela disse que o jovem mestre Bai especialmente comprou aquela roupa para a pequena Ruoru, e vemos uma breve cena do momento que ele escolheu aquela roupa. Pelo visto, a pequena Ruoru ficou bem feliz pelo presente que tinha recebido de seu irmãozão, até que alguém apareceu repentinamente desesperado, apontando em direção ao quarto de um dos parentes de Ruoru. Um silêncio enorme tomou conta do lugar inicialmente, e eu acho que eles esqueceram de colocar os balões de diálogo nessas imagens, já que parece que eles estavam falando alguma coisa. Ruoru estava chateada por ver seu segundo tio daquele jeito, e o ancião disse que, exceto se uma pessoa lendária com grande poder ajudasse, ou usando uma medicina milagrosa, do contrário, não teria chance de que ele sobrevivesse. No entanto, naquele mundo onde tinha tantas forças poderosas, ele se perguntava onde que eles iriam achar alguém com ervas tão miraculosas, e o protagonista disse que talvez realmente tenha alguém assim. Em um local diferente dessa vez, vemos esse jovem que estava indo fechar o estabelecimento pelo visto, até que o protagonista apareceu repentinamente, chegando até mesmo a assustar o jovem. Mas pela cara que o protagonista fez, o rapaz deve ter se borrado todo, e voltando para o local onde o ferido estava, a pequena estava se perguntando onde Ifan estava para ele ainda não ter retornado. Assim que ela se perguntou isso, ele tinha finalmente chegado. E se referindo ao doutor, ele perguntou o que ele achava daquelas ervas medicinais e se elas poderiam ser úteis de alguma forma. Assim que ele olhou aquelas ervas mais de perto, ele tinha levado a flor do sangue de unicórnio azul, outra com um nome bem estranho, e uma folha das 7 estrelas de Uni. Todas aquelas eram ervas espirituais que eram extremamente preciosas e raras de se obter naquele mundo. Já sobre elas servirem, é mais do que claro que sim, ele poderia garantir que aquela doença dele seria curada com isso. Aquela era a primeira vez que o velho tinha visto tantas ervas medicinais raras juntas ao mesmo tempo,
e a pequena Ruoru perguntou se tinha acontecido alguma coisa com a mão dele. Digamos que ele acabou ficando sem saber como responder a essa pergunta da pequenina, mas digamos que ele falou de um jeito completamente assustador as ervas que ele queria comprar na loja. Consequentemente, talvez devido à demora, pelo fato da porta ser automática, a porta acabou fechando bem na mão do jovem rapaz, e no calor do momento, quando ele voltou para o mundo moderno, ele pensou que seu corpo ainda estivesse no reino do forjamento de ossos. 3 dias haviam se passado, e vemos a pequena Ruoru vestida com sua nova roupa, que tinha recentemente ganho do protagonista, e o tio dela que estava doente agora estava bem melhor, e inclusive era esse que estava ajudando a cozinhar. Ele dizia que conhecia bem seu corpo, e agora mesmo suas pernas estavam sólidas como rochas, então não era para a pequenina se preocupar demais com isso, e ele perguntou onde estava Ifan. Segundo ela, ele tinha saído para poder caçar, e disse que os feridos precisavam de mais nutrientes, então ele estava reservado e não deixou que eles fossem com ele. Por falar em nutrientes, lá estava ele enfrentando uma cobra gigante, e no instante que ele deu um golpe nela, tinha aparentemente falhado, e a cobra ficou até mais tranquila já que nada tinha acontecido. Mas assim que ela avançou novamente para poder devorar o protagonista, ele apenas deu risada dela. Isso porque seu corpo foi completamente destruído logo depois disso. O coração da serpente caiu bem nas mãos do jovem, e ele achava aquele punho das sombras realmente impressionante. E agora seu nível de cultivo era ainda maior do que antes. Com o cesto cheio dos corações de serpentes, ele comentou que a senhorita Nalan disse que aquela era uma arte marcial de alto nível do rank amarelo, extremamente obscura e difícil de compreender. Além disso, só para começar, mesmo um gênio teria que passar por até 3 meses de treinamento duro, mas após passar pela simplificação da Terra, aquela arte secreta sofisticada foi modificada para que até um idiota conseguisse entender. Se ela descobrisse que ele já conseguiu masterizar com sucesso a técnica naquele dia, e que ele avançou para o estágio avançado do reino da força interna, ela ficaria provavelmente de queixo caído com tanta surpresa. No entanto, para que ele pudesse avançar na força interna, ele tem comido órgãos de animais selvagens por vários dias, e o gosto era algo que ele definitivamente não iria esquecer pelo resto de sua vida. Ele decidiu pegar mais alguns animais selvagens para dar ao tio Yan uma refeição nutritiva antes de voltar. Enquanto ele levantava o cesto de nutrientes que ele tinha pegado, alguém tentou atacá-lo pelas costas, mas rapidamente ele percebeu isso, e conseguiu se desviar a tempo. E agora que aquele ser se revelou, era para ele parar de se esconder e se mostrar logo. E esses eram apagadores de pessoas, contratados para poder deletar o protagonista. Em pouco tempo, ele estava completamente cercado, e ele perguntou se foi justamente a senhorita Lan, da cidade mansão do Lorde, que tinha mandado eles ali. Respondendo, um deles disse que ele não precisava se preocupar com isso, apenas que alguém pagou a eles uma enorme quantia em dinheiro para poder deletar ele da história. Assim que eles avançaram na direção do jovem protagonista, ele começou rapidamente a identificar os estágios de cultivo que eles estavam, além de acabar com cada um deles também. Apesar do empregador deles ter gasto uma boa grana somente para ter a cabeça do protagonista, eles estavam apenas perdendo tempo, sem contar que ele não poderia mais perder muito tempo com eles, já que Ruoru deveria estar esperando por ele. Em seguida, o protagonista lançou uma enorme sequência de golpes, acertando cada um deles, e por fim finalizando os apagadores de arquivos. Quando eles perceberam que aquilo tudo era técnica de artes marciais, ele disse que na informação claramente dizia que ele estava somente no nível de um estágio de forjamento de osso, e que não tinha nenhuma técnica de artes marciais. Em outras palavras, é possível que a informação que você recebeu esteja incorreta? Perguntou o protagonista. Com a quantidade de força que ele tem no seu punho agora, ele poderia ter estraçalhado nossos órgãos e ossos, mas ele escolheu não nos matar, disse o bandido em seus pensamentos. O protagonista queria saber quem era o mandante deles, e se ele falar, Ifan poderia poupar a vida deles, mas o orgulho deles impediram que eles falassem qualquer coisa sobre seus contratantes. Eles preferiam ser deletados da história do que vender informação sobre o mandante deles, e era somente para que ele andasse logo e deletasse eles da história. E nem mesmo ele esperava que eles seriam caras tão durões e teimosos. Tirando seus pés de cima do apagador de arquivo, Ifan perguntou se ele pagasse o dobro do que o mandante dele tinha pago pela vida dele, se ele aceitaria a oferta do jovem rapaz. Mas ele disse que na seita dele só tinha profissionais, e eles não iriam cair para um suborno qualquer. Mas assim que eles avistaram aquele item precioso nas mãos do protagonista, pelo visto não era bem assim que as coisas iriam continuar. Rapidamente os apagadores estavam a completo serviço do protagonista agora, e pelo que entendi, a nova missão deles agora era justamente apagar o mandante que tinha mandado eles ali, e por fim eles foram liberados. Nos pensamentos do protagonista, ele dizia que não importava quem a pessoa seja, se ela queria deletá-lo da história, ela iria primeiro provar um pouco de seu próprio veneno. No entanto, ele ainda precisava pensar em uma forma de comprar outras
muitas técnicas de artes marciais antes que ele possa servir para alguma coisa, e no mínimo, ele tinha que avançar para o reino de transfusão sanguínea, para que pudesse caminhar livremente sem medo. No dia seguinte, vemos a escória de antes reclamando justamente da bela dama Nalan, e pelo visto ela estava pretendendo fazer alguma coisa contra o pavilhão dos 10.000 tesouros. O inseto que antes já apareceu também na história, mas no episódio anterior, disse que tinha certeza de que ela tinha um grande senso de dignidade, então naturalmente ela não iria se importar com a Nalan, pedindo para que ela não ficasse com raiva logo após. Ele então deu a ela um tipo de grampo de cabelo dourado do pavilhão do tesouro, e era um presente para ela para que assim ela não ficasse tão irritada com o que aconteceu. Esse é o tipo de gado que não serve de nada além de ser para inflar o ego da Cascavel, que já estava bem inflado por sinal, e por fim vemos eles indo ao seu compromisso. No grande salão do pavilhão dos 10.000 tesouros, o protagonista perguntava sobre mais livros de artes marciais, e Nalan disse que ele tinha acabado de comprar uma arte marcial de rank amarelo nível alto, e também porque ele estava tão apressado em comprar outra arte marcial, mas ela não precisava se preocupar quanto a isso, afinal, ele não tinha nada além de dinheiro nesse atual momento. No entanto, era realmente uma coincidência, pois o pavilhão deles acabou de encontrar alguns bons itens, e eles estavam prestes a entrar no leilão. Aquela mesma era uma arte marcial rank amarela nível superior, chamada Passos da Flor Flutuante, uma arte marcial física, e ela com certeza deve ser do agrado do jovem mestre. A Cascavel de antes acabou avistando justamente o nosso protagonista, e rapidamente ela bateu no gado que estava acompanhando ela, pois ele tinha prometido que iria deletar o protagonista da história, perguntando por que então ele estava bem vivo justamente ali. O quê? Eu gastei muito dinheiro para contratar aquele grupo de assassinos experiente para poder apagar ele da história. É impossível eles terem falhado em realizar o trabalho deles, disse o inseto gado. Senhorita Nalan, se você tiver qualquer outra arte marcial de nível alto no futuro, eu comprarei todas elas ao invés de ir para o leilão, disse o protagonista. A Cascavel então chegou interrompendo justamente a conversa dos dois, querendo humilhar o protagonista, e se referindo a Nalan, ela disse que queria comprar tudo que o protagonista tiver interesse em comprar naquele dia. Não importava o quanto ele oferecesse, aquela jovem Cascavel ali estava feliz em oferecer o triplo do valor em vez da miséria que ele pudesse oferecer. Minhas desculpas, senhorita Sucuri, desde o começo das operações do nosso pavilhão, as regras sempre foram claras. Quem der mais dinheiro, vence, disse a bela dama. A Cascavel perguntou se era possível que aquele homem liso tivesse mais dinheiro do que a jovem Naja, e se ele era capaz de comprar algo realmente, ela mesma iria sair daquele pavilhão de joelhos na frente de todos naquele dia. Assim que ele ouviu isso, é fato que ele estava ansioso para poder ver essa cena acontecer realmente, e perguntou se ela estava realmente falando sério. Respondendo, ela disse que a palavra dela era absoluta, e tinha várias pessoas ali que poderiam servir de testemunha, mas se ele não fosse capaz de pagar, era justamente ele que teria que ficar de joelhos, e ainda iria lamber as botas dela. Entregando alguma coisa para a senhorita Nalan, ele disse que seria justamente ela que iria se encarregar do pagamento, e ele estava ansioso pelo show que aquela Cascavel iria proporcionar a eles. Todos ali ficaram surpresos, inclusive a Naja, pois aquela era a mais prestigiosa ordem da nuvem imperial do pavilhão dos 10.000 tesouros, e era um amuleto exclusivamente dado para compradores extraordinários do pavilhão dos 10.000 tesouros, representando seu status elevado. Se houvesse algum tesouro especial em alguma outra casa mercante, o dono daquela ordem poderia usar isso diretamente para poder conseguir o tesouro sem a necessidade de ir para um leilão. O mais importante era que a ordem da nuvem imperial pode ser usada para obter crédito ilimitado no pavilhão dos 10.000 tesouros, e tinha mais de 20 milhões de pessoas morando na cidade de Liuyun, e aqueles que têm aquela ordem podem ser contados com uma única mão. As pessoas começaram a se perguntar qual era o passado desse jovem homem que faz com que o pavilhão olhe para ele com tanto respeito assim. Mas nos pensamentos dele, vemos que alguns dias, quando ele terminou de tratar o tio de Huoru, a senhorita Nalan estava implorando a ele por uma daquelas ervas que ele tinha usado recentemente, querendo comprar dele a erva em si. Mas ele lembrou ela de que ela ainda devia dinheiro para ele, e foi então que ela entregou a ele o amuleto, e ela trocou ele por uma daquelas ervas medicinais que ele tinha recentemente usado. Como ele não conhecia ainda aquele item, ele pediu para que ela falasse tudo sobre ele para ele, e agora a Cascavel não sabia onde colocar sua face, pois aquele era um item que nem mesmo o pai dela tinha. E Ifan lembrou a Cascavel do que ela tinha dito recentemente, e agora ele poderia oferecer muito mais do que qualquer valor que ela ofertasse, e se ela não pudesse mais ofertar, ela poderia simplesmente começar a engatinhar. A escória de antes, o gado supremo inflador de ego, apareceu desesperado procurando por sua garota, e o jovem apontou para onde ela estava, sendo completamente humilhada de joelhos no chão, como ela tinha dito que faria antes. Quando ele viu essa cena, ele também ficou completamente surpreso por isso, e agora ela não conseguia parar de chorar,
pois nunca na história de sua vida esse inseto insignificante foi tão humilhado. O protagonista disse justamente para a escória da sociedade, que se ela realmente achava que ele era alguém que poderia ser intimidado, ela estava completamente errada. Ele não gostava de se meter em confusão, mas ele não tinha medo de entrar em uma confusão também. E se ela, por acaso, ousasse ofender ele novamente, era exatamente desse jeito que iria acabar, com ela sendo completamente esmagada e despedaçada. O show para ele foi realmente agradável, e a escória infladora de egos finalmente apareceu, perguntando se sua garota estava bem, e ela disse a ele que tinha mudado completamente de ideia. Ela não queria mais que ele pagasse baifan da história, ela gostaria de transformar a vida dele em algo muito pior do que a morte, e ao ouvir o nome dele, até mesmo o inseto gado ficou pasmo. Ela ainda disse a ele que Ifan humilhou ela completamente, e se ele não pudesse transformar a vida do protagonista em um inferno, era para ele esquecer completamente o casamento dele com ela. Mal ele sabia que se ele conseguisse sair dessa agora, ele não seria feito de capacho futuramente, mas ele disse que Ifan era justamente o homem que roubou a técnica 9 montanhas e a ascensão celestial dele há um mês atrás. Até mesmo ela começou a ficar preocupada agora, e ele disse que sabia que ela queria obter a admissão para o reino sagrado para cultivar, então ele pensou em conseguir a ordem da ascensão celestial, ganhando ela em um leilão. Porém, ele não esperava que seria interceptado no meio do processo, e ele também tinha mandado alguns dos homens dele para poder perseguir o protagonista, mas ele usou algum tipo de truque para escapar, e desde então ele nunca mais soube nada do jovem rapaz. Até mesmo a víbora começou a se perguntar qual era realmente o passado do protagonista, e ela achou melhor contar para o pai dela o mais rápido possível sobre isso tudo. No pequeno distrito em si, lá estava o jovem rapaz conseguindo descansar confortavelmente em sua cama, e aqueles passos da flor flutuante que ele acabou de comprar possuem um total de 108 variações, e originalmente era bem complicado de fato. No entanto, depois que ele simplificou ele através das leis da Terra, ele já tinha masterizado todos eles em uma única noite, e com a força do punho das sombras, combinado com a agilidade do passo da flor flutuante, ele estava bem mais forte. Se ele entrasse em conflito com um cara no pico do estágio da transfusão de sangue, ele definitivamente seria capaz de ter uma boa luta. E por fim, ele achou melhor ir comprar alguns recursos para cultivar e voltar logo. Mas digamos que assim que ele abriu a porta, ele acabou encontrando com uma bela dama, que perguntou por que ele não respondia às mensagens dela, e por que ele não tinha aberto a porta justamente quando ela tinha batido nela. Essa era a senhorita Goguyao, e ele pediu rapidamente desculpas a ela, dizendo que estava dormindo no seu quarto e não tinha ouvido ela bater, e ele estava tão ocupado cultivando que acabou esquecendo que aquele era o dia de pagamento. Ela avisou o jovem rapaz para ele não pensar que poderia enganar ela, pois ele mesmo tinha dito que iria pagar o aluguel justamente no final do mês, e agora ela estava ali justamente para poder receber esse aluguel. Rapidamente ele entregou a quantia em dinheiro que ele tinha consigo, dizendo que ainda teria que deixar 200 yuan para poder se manter, mas iria pagar tudo para ela no próximo mês. Ela então perguntou o que foi que tinha acontecido com ele, pois mesmo conseguindo dinheiro entregando comida, ele ainda conseguia por volta de 3 ou 4 mil yuans por mês, e ele era um homem saudável, perguntando como ele não conseguia pagar o aluguel. Ele não pôde relevar muito sobre isso, já que durante o dia ele ficava muito ocupado cultivando no outro mundo, e voltava somente de noite para poder conseguir algum dinheiro, e normalmente ele não conseguia muito. De repente, ela devolveu algumas notas para ele, e disse que ele não iria conseguir se manter com somente 200 yuans, portanto, ele poderia pegar aquele dinheiro por enquanto, e ficaria devendo para o próximo mês. Ele apenas agradeceu a ela por sua bondade, e por fim vemos o jovem rapaz trabalhando em suas entregas, e ele dizia consigo que poderia comer e beber sem se preocupar com dinheiro no outro mundo, mas assim que ele volta para a Terra, ele volta à sua condição atual. Repentinamente, o jovem recebeu uma ligação de seu pai, e ao atender o telefone, digamos que ele não teve uma notícia boa pelo visto, e temos um corte para um tipo de hospital. Essa pessoa dizia que pegaram um motorista, e ele estava dirigindo bêbado, mas ele não tinha seguro, e ele já hipotecou a casa para o banco e conseguiu algum dinheiro de amigos e parentes, mas o custo do próximo tratamento ainda era de 300 mil yuans. Ainda assim, não tinha nenhuma garantia de que ela iria acordar, e pelo visto esse era o pai do protagonista, e ele sentia muito, pois sua mãe e seu pai acabaram deixando o jovem na mão. Mas ele tentou confortar seu pai, dizendo para que ele não falasse essas coisas, isso porque ele iria arrumar um jeito de pagar o resto do dinheiro, e por fim vemos o protagonista se retirando do local. Se você está gostando dessa história e quer continuar acompanhando o desenvolver dela, não esquece de deixar o seu like para poder apoiar o meu trabalho. É sempre uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo e melhor sempre para você e sua família, e até a próxima!